Eu sou Bianca Della Fancy e a gente precisa falar de HIV. Estou aqui com o Lucas hoje. Muito obrigada, Lucas, por ter vindo no meu canal. Lucas é uma gatinha, dá uma olhadinha lá. Ó, uma gatinha, tá vendo? Barrudinha, gatinha. Uma gatinha que vive com HIV há 5 anos. 5 anos e meio, por aí. 5 anos e meio. Ainda é um tabu, né? Falar de HIV? Ainda é muito tabu, gente. Vocês não têm nem noção como é tabu. É tão tabu que, principalmente a nossa comunidade LGBT, principalmente os homens gays, ainda sofrem com o estigma da AIDS desde a década de 80, entendeu? Quando surgiu, né? Quando surgiu, e a gente ainda passa por esse estigma. Quando a pessoa se entende como homem gay, no meu caso pelo menos, a primeira coisa que vem no pensamento da família e das pessoas é cuidado com as doenças, entendeu? Infelizmente a gente ainda tem esse estigma muito pesado em cima do HIV/AIDS dentro da nossa comunidade, fora dela também, mas principalmente dentro, então a gente precisa falar sobre isso. A gente tá aqui hoje pra falar de alguns mitos sobre HIV. Coisinhas que a gente tem na nossa mente, pra nossa criação, enfim, a gente não tem educação sobre isso, São coisas tão enraizadas, sabe, na nossa cultura, no nosso pensamento, então a gente precisa desconstruir isso com o tempo. Estamos aqui hoje a gente tá aqui, né? Pra acelerar esse tempo. Que a vida corre, querida. A ignorância não faz ninguém ser melhor, não. Vamos lá, vamos trabalhar, queridinha. Bora trabalhar isso aí. É o LGBT, né? Levanta, gay. Levanta, gata. Levanta, bora gata. Trabalhar. Bora trabalhar isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê seu like nesse vídeo, é um vídeo muito importante, e compartilhe com seus amigos. Além de deixar os comentários, apertar o sininho, compartilhe pra Compartilhe, joga no WhatsApp, gente, né? joga no WhatsApp, joga no barulhinho aí, um bagunça. No grupo da família, querida, vai fazer um rendezvous, meu amor. Exatamente. Não queira. É porque é muito importante também a gente falar de educação sexual hoje em dia, quando se fala de HIV/AIDS, porque é a base, né? Se as pessoas começam a entender um pouquinho mais sobre educação sexual, sobre prevenção sobre HIV/AIDS, você começa a reduzir os danos e os números de HIV/AIDS começam a diminuir também. Mas é difícil, né? No Brasil, querida, estamos no Brasil. Um país onde o presidente tá tentando tirar a educação o máximo que ele pode. Como fazer isso acontecer? Aqui. É aqui, ó. É isso. Tipo, acompanha essas pessoas, sabe? Tem pessoas incríveis no nosso país hoje em dia falando de coisas importantíssimas e a gente tem que dar voz e visibilidade pra essas pessoas. Inclusive Bianca Della Fancy, gente. Nunca errou. Bom, eu errei quando usei batom azul em 2014. Bom, vamos começar. Aqui tem alguns mitos de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, e eu também, inclusive. Mitos que o Lucas vai ajudar a desmistificar. A gente vai mudar essa palhaçada toda. Nossa, mas tu na sede, você não tem nem... Eu tenho um vinhozinho. Então, exato, é isso. Tem um estigma de que pessoas com HIV não podem tomar álcool por causa do remédio, né? Mas então, é só um estigma, porque isso aí não tem nada a ver. Você pode beber álcool à vontade, pode usar, fumar, fazer o que você quiser. É mesmo? Só que sempre com redução de danos, né? A medicação não tem alteração nenhuma com teor alcoólico no seu corpo, então pode beber. Mas é claro que sim, você não vai ficar bebendo todo dia, toda hora, vai. Não, mas seu fígado não aguenta, né? Já que estamos aqui, pode. Tudo. Não, cheers à educação, né, meu amor? Cheers à consciência. E tudo isso que a gente precisa falar hoje em dia na nossa sociedade. O primeiro mito que muitas pessoas acham sobre pessoas que têm HIV é: pessoas que vivem com HIV morrem mais cedo. Gente, não. Pessoas que vivem com HIV, eu acho que vivem melhor do que pessoas que não sabem se vivem ou não com HIV. Porque nós que vivemos com HIV, a gente se testa, a gente tá no médico com frequência. Uma notícia recentemente falando que a pessoa mais velha vivendo com HIV no mundo acabou de completar 102 anos, Passada. 102 anos. O acompanhamento médico, ele vai existir com mais frequência, porque pra você pegar a sua medicação, você precisa ir fazer os exames. E não tem problema, dependendo do seu estilo de vida, o que você faz, o que você consome, o que você não consome. O importante é você ir se testar, se você vive com HIV, é você manter essa frequência no médico até pra você manter seu tratamento, né? Sim. É um mito que pessoas com HIV morrem mais cedo, mas é um fato de que muitas vezes pessoas com HIV se cuidam muito mais que pessoas sem HIV. Sim, exatamente, porque ela tem esse acompanhamento médico, entendeu? E essa rotina de exames frequente na vida. E é um insight, você teve isso com você? Você rolou virou a chavinha depois que você descobriu que tinha HIV? Virou várias chavinhas. A sua vida muda tanto porque a sociedade ainda tem um peso tão forte em cima de quem vive com o vírus do HIV, e você precisa dar um jeito nisso. Você precisa se resolver primeiro internamente, e depois você precisa pensar em como você vai se relacionar com outras pessoas, com o mundo. A chavinha ela muda, mas muda pra melhor, porque a gente começa a se cuidar um pouco mais, entendeu? Começa a enxergar um pouco mais o nosso corpo. Faça isso você, né? Se você descobriu que tem HIV, vire a chavinha pro lado positivo, né? Porque sim, exatamente. É virar pro negativo, você vai dar trabalho, você vai ficar isso, vai ficar doidão, não precisa passar por isso. Vai cair no estereótipo, né? Vai cair naquela mesma fala, tipo assim,
do que as pessoas falam que quem vive com HIV é difícil, é complicado. Sim. E não é isso, gente. Você pode ser o não diferencial pra você mesmo, né? Exatamente, hoje tem tanta tecnologia e vamos saber usar, né? Vamos usufruir isso de uma maneira correta. O primeiro mito, não. Desmistificamos já. Acabou. Bom, outro mito, viver com HIV é igual ter um câncer. Não, é mentira isso, sabe por quê? O tratamento do HIV é muito mais simples do que o do câncer. O câncer é uma quimioterapia, é um pouco mais complicado, um pouco mais profundo, é mais agressivo pro corpo. Agora, você viver com HIV, as tecnologias estão tão avançadas hoje em dia que já não tem mais esse problema todo que, tipo, as pessoas lá na década de 80, 90 tomavam, sei lá, 12, 15, 20 cápsulas por dia. Hoje em dia a pessoa começa tomando uma, duas, entendeu? Depende muito de como é seu corpo, de como ele reage ao tratamento. Mas endemonizaram tudo isso, né? Tanto o câncer quanto o HIV. Esse lugar da comparação é de endemonizar o HIV tanto quanto fazem com câncer. Também, exatamente, até porque ambas não tem cura, né? Então, assim, ainda tem todo esse peso na sociedade, esse medo todo de câncer e do HIV. Sai dessa, sabe? Eu tô aqui, ó, vivão, não tô passando por todas as situações, às vezes, que uma pessoa que descobre o câncer tem que passar. E se a gente puder fazer de tudo pra evitar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de infecção, é a melhor coisa que a gente faz. E não só de prevenção, mas de cuidado sabendo que tem a doença, né? Exato, exatamente. A partir do momento que você descobre que vive com isso, seja qualquer a condição que você estiver vivendo ali. E qualquer doença também, né? Qualquer doença, exatamente. Você começa a entender o seu corpo e começa a ver qual é a melhor maneira, a melhor ferramenta de você fazer essa engrenagem toda aqui funcionar de uma maneira legal, correta e saudável. Lembrando também que o HIV ele não é uma doença, já o câncer é uma doença. Por quê? Porque o HIV, se você tratar, ele não vai desenvolver a síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS, que aí sim abre milhares de portas para outras doenças, entendeu? E coisas pequenas às vezes também. Exatamente, né? Coisas pequenas que acabam ficando gigantescas. Já o câncer é o contrário, entendeu? É uma doença degenerativa que tem milhares de tipos aí no nosso corpo que pode se desenvolver com o tempo. E que já é a doença em si, no caso. Que já é a doença em si. Então, basicamente, o HIV não é uma doença. Exato. Ele pode gerar outras doenças se você não se cuidar, mas o câncer é uma doença. Exatamente. Então não tem como, porque essa comparação. Nada a ver. Nada a ver. Caiu por terra. O próximo mito é que é de boa viver com HIV e que o tratamento é fácil. Bom, você vai falar sobre isso, imagino, mas tem gente que procura ter. Nossa, entrou num quesito, entrou num quesito pesado. Sim, existe muito uma fetichização em cima de quem vive com HIV, existe muito uma fetichização em cima do vírus em si. Não é tão simples viver com HIV, por conta do estigma. O HIV ele sai desse lugar de ser uma infecção, uma doença, e passa por um quesito muito mais social, entendeu? A gente costuma falar que é uma doença social, né? Porque não é tão simples você chegar pra uma pessoa e falar assim, eu tenho HIV. Às vezes você vai reagir de uma maneira, tá, tudo bem, ok. Mas tem gente que você vai falar e a pessoa vai sair correndo, a pessoa vai te olhar com outros olhos, a pessoa vai te bater, como já aconteceu comigo, entendeu? Ou vai te olhar com fetiche. Ou vai te olhar com fetiche, que é o caso que também já aconteceu comigo. Eu já apanhei por viver com HIV e já fui objeto de fetiche por viver com HIV. Da pessoa virar pra mim e falar assim, legal, tô pensando em contrair HIV porque aí eu não vou ter mais essa dor de cabeça, de ficar nessa noia e vou tomar remédio e vai ficar tudo bem. Bicha. Existe isso, tá ligado? A pessoa precisa se entender também. Sim. Eu acho que essa gata e esse gato gata aí precisa de um acompanhamento psicológico, uma terapia legal, que é bem bacana. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso também. Do mesmo jeito que a gente precisa de ajuda pro nosso corpo, a gente também precisa de ajuda pra nossa mente, tá ligado? Não é tão simples viver com HIV hoje em dia em relação à sociedade. Agora, em relação a novas tecnologias de tratamento, é suave, assim, de boa, real. Então, o que dificulta não é o tratamento em si, são as pessoas que veem vocês como uma doença, um vírus, e não mais como um ser humano. É exatamente isso. É isso. E você se tratando ou não. É isso, exatamente. Assim, a gente sabe hoje em dia que quem vive com HIV está indetectável, já nem transmite mais o vírus da HIV para outras pessoas. E terceiro mito, caiu por terra, meu amor. Né? Sorry. Tem que deixar a boneca bonita. Eu fazia isso com as minhas Barbie. Com as minhas Barbie, era da minha irmã. Eu ficava penteando, deixava tudo lisinha. Aí às vezes ela ficou. Tem uma vez que eu pintei de canetinha, que eu queria deixar. Eu fazia isso também. Pintei de canetinha, deixei a Barbie toda de cabelo azul, verde. Minha irmã ficou. Minha irmã odiava também. Eu amava fazer comigo, isso. Mas eu amava. As minhas Barbies coloristas. Bom, outro mito é que pessoas que vivem com HIV devem sempre transar
com preservativo? Começa já pelo devem sempre. Eu acho que quando a gente vem impondo alguma coisa pra uma pessoa já não é legal. E basta, né, pra ditadura do preservativo. Eu acho que a gente já chegou num discurso aí que a gente tem que falar mais sobre educação sexual do que sobre use camisinha, use camisinha, use camisinha. Que é isso que estão fazendo já há anos e não tá solucionando. Então, ao invés de a gente ficar impondo o uso do preservativo, vamos falar sobre métodos de prevenção. Pode vir falar de uma PEP, que é o emergencial. Pra quem não sabe, a PEP é a profilaxia pós-exposição, que você busca a rede pública de saúde para tomar essa medicação dentro de 72 horas e ela impossibilita que o vírus do HIV se instale no seu corpo. E aí a gente fala mais do que? Da PrEP. Bum, PrEP. É uma medicação que você toma diariamente e ela evita com que o vírus do HIV se instale no seu corpo, entendeu? É mais uma tecnologia de prevenção aí que a gente tem ao nosso favor. Tá? Parece um Viagra, mas não é um Viagra. Não é um Viagra. Não confunda. Isso. Nossa, pode dar uma boa história pra contar, você tá confundindo. Exatamente. Nossa senhora, nem fala. E a gente fala de outros métodos também de prevenção que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, vou falar um aqui que todo mundo fica chocado. Gel lubrificante. Você imagina que o gel lubrificante à base de água é um método de prevenção? Jura? Juro. Além dele deslizar e ficar ali gostosinho ali na hora. Realmente nossa, cremoso, uma delícia. Ele serve também pra diluir nossas ISTs caso não tenha o preservativo ali presente nessa relação. Diminui uma porcentagem bem alta das ISTs se instalarem no nosso corpo. E aí quando a gente fala de prevenção também, vamos falar de testagem. Porque se você se testa, você sabe o que tá acontecendo com o seu corpo. Sim, entendeu? Sim. E isso é autocuidado, gente. Isso é autocuidado. É autocuidado com o seu corpo. E as pessoas têm uma ideia de autocuidado que é um creminho, uma máscara facial, lavar o cabelo. E também é. Mas conhecer o seu corpo, entendê-lo e cuidar dele, isso que as pessoas não têm, porque a nossa educação nos leva a pensar que autocuidado é só cuidar da pele. Exato, estética, né? E maquiagem. Gente, não é. Não é só peruca e maquiagem. Não é só disso que vive uma drag. Não. Se ela não cuidar do corpinho dela, gata, ela não fica de pé, não. Não fica em pé. Eu já não fico em pé, mas... Saiu um projeto aí, que é a PrEP 1519, exatamente pra isso, pra prospectar esses adolescentes que têm esse comportamento sexual, aí seja com preservativo ou que querem tomar a PrEP mesmo, por terem mais um método de prevenção na sua vida sexual. Então se vocês têm interesse, procura lá no Facebook, Amanda Self, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Embaixo, também tipo assim, é um projeto muito interessante, sabe? E a gente fala sobre prevenção na adolescência, que é a idade que tá formando opinião, né? Que é a minha idade, na verdade. Né? Quem vive com HIV e está indetectável há mais de 6 meses já não transmite mais o vírus do HIV. Se você prefere usar preservativo, ou se você toma uma PrEP, ou se você não toma nada, e se você estiver tendo uma relação sexual com uma pessoa que vive com HIV, se trata e se testa frequentemente, ela não vai contrair o HIV dessa pessoa, entendeu? Nossa. Porque o indetectável é igual intransmissível, enquanto a cura não aparece, porque um dia eu acho que ela vai aparecer. Eu já fiz, é que eu não soltei ainda, mas vai sair ainda. Ah, ela tá com a cura, gente, ela tá com a cura. Vou contar, quer? Ai, você falou uma frase que parecia... Ela tá com a cura, Tá com a cura. Ela tá com a cura. Não, eu não estou com a cura. Não sou. Eu amei! Ela tá com a cura, não tô com a cura. Ai, vai embora. Eu amei! Gente! Esse barulhinho é tão frequente na minha vida. Das pílulas. O barulhinho frequente na minha vida é outro. É do boleto entrando embaixo da minha porta. Ah, entendi. Entendi. Então tá. O último mito que a gente vai desmistificar aqui nesse vídeo é que quem tem HIV automaticamente tem AIDS. A gente tá aqui pra explicar mais uma vez. Atenção, hein? Vamos lá. Eu, por exemplo, eu tenho HIV e eu não cheguei a desenvolver a AIDS. O HIV é o vírus. Eu adquiri o vírus, ele tá dentro do meu corpo, ele vive aqui comigo. Só que se eu não tratar esse vírus, ele vai começar a destruir minha imunodeficiência, minhas células de CD4 e CD8 no meu corpo. E aí com essa destruição dessas células, meu corpo vai ficando mais fraco e vai abrindo portas pra desenvolver a AIDS. Se você não se cuidar. Que se eu não me tomar a medicação e tudo mais. Vai desenvolver a AIDS. E a AIDS nada mais é que a síndrome da imunodeficiência adquirida do nosso corpo, entendeu? Então aí isso abre porta pra inúmeras doenças, pra inúmeros problemas que pode acontecer no nosso corpo. Por isso que é sempre interessante a pessoa que descobre HIV já começar o tratamento, mesmo se ela estiver vivendo com AIDS, continua o tratamento, não desiste, porque aí pelo menos você consegue manter sua carga viral estabilizada. Então é muito importante você se cuidar para que você não chegue na AIDS. Exato, por isso que tem essa diferença de quem vive com HIV e quem vive com AIDS. Ambas as pessoas não podem ser reduzidas a um vírus. Completo essa frase novamente. Sim. Ninguém deve ser reduzido ao vírus. Só que assim, a gente tem que se tratar. Independente se a gente tá vivendo com HIV ou se a gente tá vivendo com AIDS. O tratamento tem que estar presente na nossa vida pra a gente
pelo menos ter uma vida digna e uma estabilidade aí, sabe, no nosso corpo, e ter um tratamento aí disponível e um acompanhamento médico também, que é muito importante. É isso. É isso, viu, gente? Tá vendo? Não é difícil, não dói nada, cara. Muitas vezes é só você ter troca, né, com essas pessoas. Você vai conhecendo, você vai se informando. Passa esse vídeo adiante, sabe? Porque Passa informação, adiante, gente, por favor, nunca é demais. Compartilhem, joga assim ao vento, joga pro universo, joga pros amigos, joga no grupo da família. Exato. Porque é o mínimo e é muito fácil de entender. Exato. É uma questão que ainda é um tabu, como a gente disse no começo, e não precisa ser. É só você parar de repelir as pessoas que têm HIV como se fosse um problema, como se elas fossem uma doença. Mas não faça isso. Encare pessoas como pessoas. A gente tá aqui falando de pessoas, muito mais do que coisas. Siga a gente no Instagram, @BiancaDellaFance. E Lucas Raniel _. Sim. Morou? Tá bom pra você.